Olá, Olá, Patrícia. boa Boa noite, noite. tudo bem? Tudo bem? Tudo frio aí? Bastante, bastante. Estou bastante nos últimos 2 dias, né? Típico clima londrino de Curitiba. Isso é muito bom. A gente fica no clima londrino mesmo que não viaje, né? Sim, sim. Fica na expectação. Vamos dar um tempinho aí para as pessoas irem entrando. Ah, E desde já queria te agradecer por mais essa volta. obrigado, agradeço É novamente. sempre um prazer esse encontro aí com você. Prazer é todo meu, uma alegria, uma honra. Gosto muito desse diálogo, né? Desse nosso papo. Prometo prestar mais atenção no tempo hoje. Já Se você aprendi. quiser, eu finalizo uns 10 minutos antes, se você preferir. Como Mas melhor, sem problema. faz parte, né? A gente não dá conta de tudo mesmo. Sim, ainda bem. E o Instagram é lacaniano, ele corta mesmo. Sem dó. Sim, 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 sim. Gente, bem-vindos aí a todas e todas, novamente. A gente vai tentar aí nos 10 minutinhos finais responder algumas questões. O que você acha, William? Claro, perfeito. Então eu vou desabilitar os comentários assim que a gente começar a live e habilito nos 10 últimos minutos ao longo aí do nosso bate-papo, quem tiver questões, para a gente tentar responder aí na medida do possível. Tá bom? Então vamos Perfeito. lá. Podemos pensar os afetos como aquilo que nos permite fazer laço? Será que quando o sujeito abre-se para os vínculos sociais, ele se coloca diante das indeterminações próprias ao desejo? A paixão da ignorância estaria vinculada às formas de negação do saber? Recalque, desmentido e fora-clusão? O efeito da paixão pela ignorância seria o de impedir que o sujeito se pergunte sobre o seu desejo, encarando a sua divisão? Do que estamos falando quando falamos de afeto? Quais os afetos que circulam no corpo social? Medo, ódio, desamparo, amor, ressentimento. Vale lembrar que os afetos são nossa matéria-prima da política. Devemos, pois, nos dedicar, sobretudo, à tarefa de conhecer, tanto quanto possível, clara e distintamente, cada afeto, para que a mente seja, assim, determinada, em virtude do afeto, a pensar aquelas coisas que percebe clara e distintamente e nas quais encontra a máxima satisfação. Spinoza. O fato é que vivemos um momento particularmente aflitivo, no tocante aos afetos, que o contexto social nos inspira. Peter Paul Pelbar. O afeto que nos abre para os vínculos sociais é o desamparo. Vladimir Safatli. Bom, é com enorme prazer hoje que eu recebo para mais uma volta William McCormick Marum, que é psicanalista, psicólogo, mestre e doutor em filosofia pela PUC do Paraná, coordenador do curso de pós-graduação em psicologia clínica e professor titular da Universidade Tuiuti do Paraná. Eu não sei se todos vocês estavam por aqui no nosso último encontro, mas no último encontro a gente trouxe as paixões do ser, né? As paixões da ignorância, o amor, o ódio, a ignorância, e fizemos um caminho aí de Spinoza, Freud, tentando chegar até Lacan, mas por questão do tempo a gente não conseguiu. Então a gente está dando um passo a mais aqui, mais uma volta, trazendo a política dos afetos. William, vou passar a palavra para você então. Bem-vindo. Obrigado novamente. Sempre um prazer, uma alegria. Boa noite a todas, a todos. E é interessante, né, pensar que é possível fazer um trajeto. Eu gosto muito de pensar essa ideia de um caminho, de um trajeto que traz conceitos, que traz reflexões, que traz diálogos, né, que traz outros autores para colaborar, né, para articular, para conversar. Eu lembro que nosso último encontro nós trouxemos Spinoza, Kant, passamos pela Grécia, pela era medieval, pela modernidade e a questão da ciência.
E é um ponto importante, né? Porque hoje a ideia é também trazer um diálogo, né? Até reforçando o nome do nosso grupo, do nosso evento, né? Dialogar, né? Fazer a psicanálise dialogar com outros segmentos que já dialogam, né? E foi importante o caminho que você fez na última live, porque, né, como a filosofia ajuda a pensar a psicanálise, né? Foi interessantíssimo o caminho que você fez. Acho que é importante, porque senão a gente pega uma ideia, de certa forma, ilusória, que a psicanálise é um construto ex nihilo, veio do nada. Sim. Né? Então tem toda uma influência importante, né? A pulsão em Freud, a partir de Schopenhauer, o significante em Lacan, com a linguística de Saussure, com a questão da representação em Kant, com Lévi-Strauss, né, com a antropologia de Lévi-Strauss. Então, isso é muito importante porque a gente entende a base, a construção, e isso dá mais robustez, né, à fala, né? Porque é muito importante entender que apenas os jargões em si não faz a psicanálise, não faz o analista, né? A experiência completa, teórica, clínica, de análise, de supervisão, separa, né, o psicanalista do frasista, né? Sim. Então, acho que é muito importante para poder democratizar. Eu acho que eu tenho esse grande desafio, enquanto, inclusive, pesquisador e docente, de fazer os conceitos chegarem, né, a outros meios, a outros guetos, né, para além apenas dos círculos, às vezes mais fechados, psicanalíticos. Então, a filosofia ajuda nisso, né, dá uma base, se a gente começa a entender de onde vem isso. E lembrando, eu sempre digo, né, tenho a minha formação em psicologia, em psicanálise, depois em filosofia, que a filosofia me ensinou a coisa mais importante na minha carreira acadêmica, na minha carreira de pesquisador, que é ter má vontade com os autores que eu estudo, né? E isso é importante porque eu estou respondendo, eu busco responder, e para quem acompanha o trabalho consegue ver isso, ou espero que consiga ver isso, há problemas contemporâneos. Sim. Né? Há problemas que estão acontecendo agora, responder a problemas de agora, né? Que são muito peculiares, que são muito singulares, e a gente não faz isso apenas replicando, senão problematizando, questionando. Né? Senão a gente cai num aspecto talvez mais canônico, né? Lacan, versículo tal, capítulo tal, disse isso. Então, eu acho que é um ponto importante. Porque, começando esse trajeto, né? Se a gente falou no nosso primeiro encontro, né? do humano como um ser do patos, né? O patos como paixões, ou, né, o desdobramento, né, do patológico, que é o patológico, senão uma deformação dessas paixões, né, um excesso disso. Hoje a gente vai trabalhar um outro caminho, né, o humano, para além do patos, como um ser da polis. Né? E foi esse o ponto que eu pensei nesse trajeto, do patos a polis. A polis como essa política, como essa forma de organização, de ser no mundo com o outro, que parece extremamente tranquila, mas extremamente problemática, porque não é natural. Né? E muito se debate, né, na filosofia, inclusive na psicanálise também, do que é uma natureza humana. Né? E a gente trabalhou desde o nosso primeiro encontro como essa natureza a partir de uma negação. Quer dizer, a cultura a partir de uma negação da natureza, né? Que sempre está lá, latente. Há uma natureza que está latente, que a gente reprime, que a gente recalca, né? E estabelece uma relação de troca dessa natureza que é hostil, que vai ao ato, pela palavra, pela linguagem, que tem essa função de lei.
né? Quando a gente fala de lei, a gente não está falando de uma lei física, de uma lei jurídica, nós estamos falando de uma lei que impõe, né, uma interdição a essa natureza, que contorna, que faz borda isso que nós vamos chamar de linguagem. Né? Então, a linguagem e o aparato simbólico tem essa função. E quando a gente começa a pensar esse trajeto, né, da polis, né, só fazer uma pequena revisão do nosso primeiro encontro, a gente começa em Freud pensando o embrião da sociedade, o início da sociedade, a partir de renúncias, né, e de relações de identificações. Né? Renúncias renúncias ao que seria uma natureza, né? A gente já falamos isso, Freud é um teórico da repressão. Não há sociedade sem um mínimo de repressão, porque o que se reprime é a violência, é a natureza, é a hostilidade com o outro. E busca estabelecer ali uma relação de troca, pela linguagem, pela fala, pela sublimação, né? Fazendo com que os seres humanos consigam se articular entre si. Né? E a gente vê isso no primeiro texto, que é Totem e Tabu, de 1913, na qual há um embrião, né, civilizatório a partir do mito científico de Freud, que é o assassinato do pai da Horda. Né, e a gente falou isso como essa primeira relação de ódio, né, onde a gente mostra que o ódio vem antes, né, e a gente se identifica, né, como irmãos, como iguais, porque nós odiamos, né? Porque nós hostilizamos a mesma figura que é o pai da ordem. Né? E ali a gente faz laço. Como bem você pontuou, Patrícia, na sua sempre brilhante introdução, gosto muito, né? O afeto como essa possibilidade de construção de laço. Então a gente está falando de um laço a partir do ódio. Né? Nós nos identificamos porque tem algo que nos é avesso, né? Que nos é uma relação de segregação. Aí entra um outro ponto, né, na psicanálise, que é a questão da segregação, que é a questão da exclusão. Né? A gente começa a pensar a exclusão não como um efeito, né? Não como um juízo de valor, mas como algo inevitável, mas como algo originário. Porque se a gente pensa, né, a exclusão, a gente entende que quando nós dissemos nós só conseguimos dizer nós porque já tem um eles. Né? O nós só é em relação ao outro, né? Esse outro que está excluído. Ou seja, nós nos identificamos a partir de uma crença, de uma ideologia, de uma política, porque tem um outro lá que está excluído dessa relação de representação, desse laço. E a gente precisa entender que isso é primordial e que isso é inevitável. Só que nós temos uma grande problemática na sociedade, que é a gente pensa que é possível não excluir, mas a questão não é excluir ou não excluir, é o que a gente faz com esse outro que está excluído. O que eu quero dizer? Se eu tenho uma crença, né, e você tem outra, Patrícia, ou não tem nenhuma, você automaticamente está excluído desse grupo, né, das pessoas que acreditam em um Deus X ou Y. Se eu tenho um gosto musical, você está excluída desse gosto se você não compactua com ele. E a questão é, e tudo bem? Né? Porque a nossa problemática, a gente vai avançar nisso, não é não excluir, é o que a gente faz com esse outro que é excluído, com esse outro que está segregado, com esse outro que é diferente, que tem uma outra verdade, a gente viu essa problemática em Kant, que tem uma outra orientação político-religiosa. Eu vejo ele, né, como um ser legítimo, como alteridade, como sujeito de seu próprio desejo, como sujeito de sua própria crença, como digno disso, ou seja, uma saída que afirma essa diferença e coloca essa diferença numa posição de dignidade, ou eu olho para esse outro como lixo, como escória, como o resto que precisa ser eliminado, ou seja, por um lado uma saída mais sublimatória, por outro uma saída mais perversa.
né? Uhum. Mas isso mostra o quê? Que dentro dessas coletividades circulam afetos. Sim. Aquilo que eu direciono ao outro mostra claramente o tipo de afeto, a orientação afetiva que circula dentro dessa coletividade. Então, foi o que eu falei também no nosso primeiro encontro. Se a saída é pelo ódio ao outro, o que significa que circula nessa coletividade, se não ódio? Uhum. O ódio que eu direciono ao outro é autobiográfico, diz sobre mim, diz sobre a coletividade. Né? E a gente entrou nesse ponto ao falar da psicologia das massas de Freud, um texto de 1921, que fundamenta esse pensar. Né? Aquilo que explode na massa é aquilo que está recalcado no eu. Ou seja, Uhum. esse afeto, que é o ódio, não foi inventado por um presidente ou por uma coletividade. Já estava no Já eu. estava lá. A Uhum. coletividade ou o representante como líder, como gozo do povo, é o que legitima o que dá vazão. Esse é um Mas o que ponto. que você acha que dispara isso? Porque isso é fato, já estava aí, né? Mas Sim. qual teria sido o gatilho? Porque, de repente, foi uma coisa que se abriu, né? Que destampou, né? Como se a gente tivesse aberto uma tampa Eu e acho isso que tem um ponto aparecesse. muito importante, que é uma relação do poder, que é a promessa de gozo. Né? Uhum. Tenho trabalhado bastante isso, que toda relação de poder é uma promessa de gozo. Né? Quando a gente começa a verificar que existem coletividades, grupos, na qual há um representante ou mais representantes que dizem, né, que eu, você, nós somos os escolhidos, somos os preferidos, ou podemos Uhum. mais, ou seja, nós podemos ter todos os direitos, todos os gozos, né? Eliminar essa diferença, né? E isso me soa extremamente sedutor, né? Porque a gente Sim. está falando de algo extremamente primitivo. Se a gente fala de uma sociedade que precisa renunciar a essas pulsões para se organizar entre Uhum. si, né? A gente falou da diferença de Freud e Nietzsche, né? E Nietzsche, se Deus está morto, tudo é permitido. Para Permitido. Freud, ao contrário, é justamente porque o pai está morto que tem as renúncias, tudo Uhum. era permitido quando o pai estava vivo, né? É, ah, e a gente começa a pensar num ponto interessante, né? Quando o pai, né, o pai da horda, aquele que podia tudo, aquele que tinha todos os gozos, aquele que era o não castrado, né, ele é assassinado, introjetado como lei, pensa-se automaticamente que alguém viria a ocupar esse lugar, né? E todo mundo Uhum. busca esse lugar, mas cada um que ocupou esse lugar se mostra como castrado, né? É, porque a política é sempre da ordem do impossível, né? Freud já falava isso. Ou seja, existem três profissões possíveis para Freud, né? Psicanalizar, educar e governar, né? Porque é sempre da ordem do incompleto, é sempre da ordem do mal-estar, é sempre da ordem do escasso, é sempre da ordem de algo que não cumpre aquilo que promete, porque sempre vai ter essas relações de exclusão, sempre a representatividade nunca é uma unanimidade, né? Mas olha que interessante, para falar de um primeiro afeto. O que mobiliza isso, né? A gente vai falar de uma certa promessa de gozo. E essa, para mim, é uma tendência muito clara no conservador, no moralista, no nostálgico. Uhum. Né? Então, eu quero, né, reivindicar a minha, o meu monopólio do gozo. Só eu posso gozar. Só eu, o branco, o hétero, o cristão, isso. O outro não. Então, mas Uhum. olha que interessante. Para eu gozar como um todo completo, o que é uma falácia, né? O que é um imaginário, o que é uma fantasia, mas é prometido isso. O outro que também goza, né? O gozo das minorias, o desejo das minorias precisa ser eliminado. Sim. Ou seja, o conservador, né? Esse mais repressivo em si,
né? Ele quer conservar a fantasia do monopólio do gozo. Por quê? Né? As pessoas ficam tão chateadas, tão ruborizadas, né, com um homem trans sendo, né, um personagem propaganda de uma indústria de cosméticos para falar sobre paternidade. Né? Porque ainda tem aquele imaginário, né, primitivo de que, né, o gênero, que a orientação é determinada por uma ordem, por uma base anatômica e biológica. Sim. Né? E isso, para a psicanálise, ele não se sustenta como discurso. Né? A gente tem dificuldade de pensar isso, né? Porque não é, né, uma base biológica que sustenta ser homem, ser mulher, ser pai, ser mãe. A gente está falando de um lugar inventado. Paternidade é um lugar, é uma função, não é uma pessoa, não é uma coisa de macho. Né? Por quê? Né? Todos esses outros que acreditam que há uma verdade única, substancial, que a família tradicional é isso, que ser homem é isso. Falei sobre identidades, né? De repente, quando eu vejo o outro, o homem trans, sendo pai, sendo um bom pai, cumprindo o papel, o que acontece com a minha fantasia de dominação, que só eu posso ser pai? Mas eu traio, mas eu não estou com os filhos, eu não pago pensão, mas só eu posso ser pai. Então, me parece que tem que muito nessa visão política acontece sobre isso. Por quê? Porque quando eu vejo as minorias, né, conquistando seus direitos, conquistando espaço, desejando, eu não dou conta disso. Né? Eu quero mortificar o desejo do outro, o direito do outro, para que a minha fantasia de dominação continue prevalecendo, que eu continue gozando como o único que tem acesso a esse gozo. Olha como que é primitivo isso. Né? E aí a gente vai se articulando no que nós temos falado muito repetidamente, que é a política do ressentimento. Que é a política da vingança. O ressentimento é um projeto. Né? Não, o que se tem hoje não é um projeto político. É um projeto contra o outro, contra a minoria em si. Se pergunta, não sabe qual que é o projeto. É um projeto de acabar tudo que está aí. É a antipolítica em si. Ou seja, o ressentimento, né, de ver aquele outro, o pobre, indo para a universidade, né? O gay podendo beijar na rua, mesmo que ainda minimamente já é possível ver isso, ou seja, um mínimo avanço pelo menos teve. Vendo o homem trans podendo ser pai, vendo as minorias assim, conquistarem, né, esse ser humano que tem ainda uma precarização simbólica, que não consegue ainda elaborar a alteridade, porque ainda acredita numa verdade única, dada por uma metafísica qualquer, né? Age o contra. Né? Tanto faz se eu vou perder direito, desde que ele não possa mais. E a gente Você diria que a gente está vivendo um recalque civilizatório? Que a gente está voltando lá atrás, né? Eu acho que, na verdade, a gente está vivendo um sintoma, né, daquilo que foi recalcado e não conseguiu ser elaborado, porque não foi falado sobre isso. Sim. Ou seja, nós estamos vendo hoje o sintoma, ou seja, o retorno de todo o desinvestimento, né, dos pais em falar sobre sexualidade, né, de todo desinvestimento em educação, né, que ainda foi, né, quando começou a ter um investimento maior, né, nos anos 2000, 2010, por aí, foi quando teve um movimento de mudança em si. Mas o que nós estamos vendo é um sintoma, né, que aparece na figura, né, desse ser que se transforma em um representante. Né? O político é o sintoma do povo.
aquele que a gente legitima enquanto representante. A gente está falando de uma democracia representativa, ou seja, eu não faço as leis, eu não defino as leis, mas eu coloco alguém que me represente, né, para fazer por mim. Essa democracia representativa em si, ela é algo de sintomático, né? Então, aparece o meu gozo nele. Então, se eu legitimo esse personagem que fala sobre o outro, né? A mulher que precisa ganhar menos porque engravida, o gay que não é gente, o pobre, o índio que quer ser... Olha que pensar. Ser humano. É humano, quer ser humano. Bem, falar... Então, isso mostra o quê? Que essa parcela entende que é bem por aí mesmo. É isso mesmo. É bem por aí mesmo. Mas por quê? Porque me parece que toda essa antipolítica, daquele vou acabar com isso, não estou nem aí, falo da forma que eu quero, bato na mesa, rio, faço piadas de mau gosto, mostra, né, ou cria esse ideal nele de que esse cara não tem a lei para ele. Ele é a lei. Ou seja, isso é a promessa de gozo. Eu me lembro, inclusive, nas eleições que nós começamos a fazer na nossa universidade caronas solidárias. Estou falando isso em 2018. Por quê? Porque mulheres, os nossos alunos gays já começaram a ser ameaçados no transporte público. Porque agora vai acabar essa mamata, vai acabar isso. Isso é puro ressentimento, né? Isso é pura saída perversa, né? E olha que interessante, né? A política, ela vai se apresentar a partir de um circuito, essa tese do Vladimir, né? Não como uma circulação de bens, de leis, de capital, mas também um circuito de afetos, e eu vou acrescentar, da economia da libido, né? É uma organização que seria capaz de direcionar demandas, desejos, saídas pulsionais, né? Demandas antagônicas em si, né? E a grande questão é como a gente direciona esse afeto, né, ao outro, né? Afirmando as diferenças e colocando as diferenças em um patamar de alteridade, dignidade, ou negando as diferenças. E se pode negar as diferenças de formas diversas, Patrícia. Você pode negar as diferenças destruindo as diferenças, ou seja, tirando direitos, né, atentando contra o corpo, contra a vida, mas também se pode negar diferenças fingindo que não vê. Sim. Né? Tem um trabalho, inclusive, do Dunker e do próprio Vladimir, né, que eles trabalham, que a gente chama de lógica do condomínio, né? O muro como essa estrutura simbólica da negação das diferenças. Eu não quero ver o que está lá. E é um estudo antigo, né, de décadas atrás, sobre a construção de Alphaville, em São Paulo, em si. Ou seja, eu não quero ver a diferença. Eu não quero ver o outro, né, enquanto diferente de mim. Então, o outro enquanto diferente, para entrar por entre o muro, ele tem que entrar uniformizado, ele tem que entrar com crachá, como uma forma de organização empresarial, inclusive. Mas mostra... E esses condomínios, inclusive, você não precisa nem sair deles, né? Se você não quiser. Porque criam-se verdadeiras microcidades, né? Isso. Então, que não precisa sair do meu privilégio e eu também impeço o outro que entre, né? O que é um processo alienatório, porque eu deixo de ver o que está acontecendo na sociedade, né? Então finjo que está tudo bem, né? O que é extremamente cômodo, porque eu não preciso pensar. Né? Aqui está tudo bem, eu não vejo para além dos muros. E aí, quando eu vejo para além dos muros, eu vejo que agora o pobre consegue fazer uma universidade, que o gay consegue casar. Mas, poxa, como é que fica a minha fantasia de que eu podia apenas ir para Disney, podia viajar de avião, podia ter os maiores direitos? Bem, eu não quero, eu quero que seja para mim, eu quero ser o escolhido em si. De repente aparece um personagem que diz que sim, você é o escolhido, não é para todos em si. E essa é uma visão completamente deturpada, né, da democracia, né? Eu acho que há um discurso muito perigoso de pensar a democracia como o governo da maioria. Democracia não é o governo da maioria, né? Porque a maioria pode ser justamente perversa e aniquilar
a minoria, né? Só há democracia quando todas as minorias são representadas. Uhum. Né? E isso a gente vê que é extremamente precário, precarizado, inclusive. Né? A mistura da política com a religião, numa espécie de teologia política, né? Que quebra uma base também da estrutura democrática, que é o Estado laico. Né? As pessoas podem ter as suas religiões ou religião nenhuma, mas o Estado não pode estar misturado com isso, justamente para poder servir a todos, né? Independente de suas religiões. Mas me parece que é uma posição extremamente nostálgica. Né? A gente está vendo muitos discursos nostálgicos, a gente já ouviu isso, né? De como era melhor, como agora está ruim. Né? E a gente vê até nostálgicos do não vivido. Né? Jovens dizendo que a ditadura era melhor, nunca viveu aquilo. Né? E me parece que o nostálgico é, de certa forma, um melancólico. Eu acho que é importante a gente começar a falar sobre esses afetos. Né? Freud trabalha um texto que eu acho incrível, chama Luto e Melancolia, né? que se depara, basicamente, com a problemática que é a perda do objeto. Né? O que a gente faz com essa perda do objeto? No luto, muito aproximado da depressão, um desdobramento disso é a perda completa do objeto, na qual eu não encontro nem uma referência no inconsciente, ou seja, aquele objeto acabou. Né? Então, o luto em si é justamente essa afirmação da perda desse objeto. Vou ter que fazer alguma coisa. É o desamparo. Sim. Né? Na melancolia, não há uma perda completa, porque esse objeto ele não existe mais empiricamente ou de uma forma palpável, mas ele continua como esperança, porque ele ainda tem um representante. Né? Eu fico esperando que esse pai volte. Olha que interessante. Né? Quando o humano mata o pai, ele fica aguardando numa posição melancólica que esse pai retorne de alguma forma. Né? Ou seja, não foi feito luto, né, disso. Então, eu busco sempre essa posição em si, que é uma posição especular, que é uma posição de esperança em si. Né? Mas tudo isso está ligado a um afeto primordial da teoria um afeto social primordial na teoria freudiana, que é o desamparo. Né? O desamparo é o afeto social mais importante, porque ele é estrutural em si. Né? Freud já começa a falar do desamparo, não nesses termos em Totem e Tabu, mas ele vai se desdobrar a partir daí no texto de 27, que é o futuro de uma ilusão. Né? Que ele fala que o desamparo é um desamparo com a mãe, com o primeiro objeto que você é solto num cosmos que é hostil. Falei sobre isso no nosso primeiro encontro. E você se vê como alguém que está à mercê de uma arbitrariedade, de uma natureza, de um cosmos que não está implicado com a sua existência, com o sentido, com o cuidado. Né? E você pode morrer a qualquer momento, porque o ser humano é um ser que é carente ainda. Ele não tem as ferramentas biológicas ao nascer para sobreviver. Você vê, os outros animais já caminham, já buscam o seio da mãe. O ser humano precisa ser levado, precisa ser cuidado, precisa ser consolado. Né? Mas esse desamparo, ele é estrutural. Então, é muito interessante para a gente entender a diferença. Não é ter ou não ter desamparo, né, em Freud. Em Freud, há um desamparo. Né? A questão em Freud é negar ou afirmar esse desamparo. Isso é um ponto importante na teoria de Freud. O desamparo vem do alemão Hilflosigkeit. Hilf de ajuda, Losig é o perdido, né? Uma ajuda perdida, e oKeit é o que dá o que dá o término da palavra, que transforma ela em um substantivo. Né? Então, a perda desse auxílio, dessa ajuda, é o desamparo em Freud. E aí, a questão é como a gente responde a esse desamparo.
Então, nós vamos ter narrativas que dão sentido, que tamponam, que negam esse desamparo, e nós vamos ter narrativas que afirmam esse desamparo. Por isso, a grande questão de Freud em Um Futuro de uma Ilusão, achando, né, que essa é a perspectiva, essa é a teoria freudiana, que o futuro de uma ilusão, ele coloca a ideia religiosa como uma ilusão, como essa distorção em si de uma realidade, como algo que está fadado ao fim, né? Que a ciência iria prevalecer sobre isso. Né? E Lacan subverte essa lógica num texto chamado o Triunfo da Religião, é um texto super curto, super simples, e Lacan vai dizer que é o contrário. É a religião que vai triunfar. É o ódio que vai triunfar. Mas por que ele diz isso? Porque justamente a ciência, assim como o nosso material de trabalho psicanalítico em si, ela é menos sedutora. Porque ela vai trabalhar com angústia. O afeto que não engana. Né? Ela não vai entregar sentido. Ela vai mostrar que tem um desamparo. Vai olhar para o buraco e pô, tem um buraco. O que a gente faz com isso agora? Agora, quando a gente cai em outros discursos, né? Alguns religiosos, alguns políticos, alguns, seja lá o que for, negam isso, porque colocam esse cosmos numa visão, em uma construção de uma consciência que pensou isso. Então, Patrícia, se você está se ferrando, não tem dinheiro, tá passando, você vai ser salva depois. Você já tem um plano para você. É uma garantia, né? Isso. Tem uma redenção para você, tem uma promessa para você. Isso é extremamente sedutor. Sim. Eu estou entregando sentido. Né? A análise não vai entregar sentido, vai trabalhar para produzir sentido. Não significa que não tem sentido. A gente precisa de sentido. A questão é se eu te dou sentido ou se você produz sentido. Essa é uma grande questão. Quando eu te dou sentido, a gente está negando esse desamparo. Quando a gente produz sentido, a gente está afirmando. Essa é a grande diferença que nos coloca numa posição de análise mostrando e trabalhando com angústia. Né? A gente falou da angústia. Em Freud, ele vai trabalhar dois termos para medo, né? O Fürchte e o Angst. Só que o Fürchte, no alemão, ele é um medo substancializado. Né? Quando a gente tem medo de algo, né, Patrícia? Eu tenho medo ou do presidente, ou do lobo, ou da bruxa, ou de aranha. Tem um objeto ali. Né? Na Angst tem objeto, né? Lacan vai falar que ele está referente ao objeto A, mas não tem substância. Angústia é um medo sem substância. Né? Angst é medo, mas é um medo que não tem substância. Né? Por isso que na infância, olha que importância disso, né? Tem bons trabalhos de psicanalistas falando sobre contos de fadas, né? Que um dos objetivos desses contos é fazer essa transição, transformar uma angústia que é uma angústia de castração, de ser devorado, de ser aniquilado em si, ou seja, de ser devorado, aniquilado por esse próprio desamparo, transformar ele em medo, colocar um objeto fóbico ali. Porque quando eu tenho um objeto fóbico, eu sei o que eu tenho, mas mascara, né? Por isso que é um sintoma. Mascara a angústia, né? Porque eu vou atacar o objeto. Então, se eu tenho medo de aranha, é só não chegar perto de aranha que tá tudo bem. Mas eu transformei aquela angústia em um objeto fóbico para conseguir dar conta nisso. E a gente transformou a sociedade, Patrícia, a angústia como algo que precisa ser abominado, que precisa ser aniquilado. Eu não posso ter angústia, não posso sentir angústia. Não tem que estar fone o tempo todo, falando o tempo todo, ouvindo coisas o tempo todo, né? Porque eu não sei lidar com essa ausência, com esse buraco que eu preciso representar alguma coisa. Né? E a análise vai trabalhar justamente com a produção em cima da angústia. A angústia deixa de ser um sintoma, uma patologia, e se transforma em uma matéria-prima do trabalho analítico, como trabalho artístico também, ou seja, uma aproximação, né, grande nisso. E aí o que vai acontecer? Essa organização
social, essa organização coletiva, né, ela é muito singular, ou seja, não existe uma coletividade como a outra, ou seja, o tipo de afeto que circula, né, a forma que essa pulsão circula dentro dessa coletividade, vai mostrar, né, que tipo de representação, que tipo de significante está regendo isso, porque tem uma diferença interessante de Freud para Lacan, né? Freud é um teórico, né, dentro do que ele tinha, e foi genial, dentro do que ele tinha em mãos para trabalhar, de uma substancialidade. Né? Para Freud tem um pai, tem um líder. Né? Tá, tem um texto lá, o Eu e Isso, e Freud faz uma nota de rodapé e conserta. Diz, eu estou falando de pai, mas eu estou falando de uma função, pode ser uma outra coisa, mas está numa nota de rodapé. Lacan não vai falar de um pai. Lacan não tem pai, tem um significante paterno. Né? Não tem um líder, tem um significante do líder. E significante é vazio, né? Por excelência. Mas esse é um ponto importante, porque quando a gente está falando de política, a gente está falando de algo que a gente faz com o corpo. A política se faz com o corpo, se faz de corpo presente. Esse significante, ele precisa ser incorporado. Essa é uma diferença importante do que Lacan vai trabalhar e de outros autores da democracia, como um que eu gosto bastante, que é o Claude Lefort, que ele fala justamente que o lugar da liderança na democracia é um lugar vazio. E sim, é um lugar vazio que possa estabelecer essa relação de troca, né? Mas ele precisa ser substancializado. Então, quando a gente, por exemplo, pensa no que nós estamos vivendo hoje, nós temos um embrião muito importante, Patrícia, que é 2013. Naqueles primeiros movimentos lá. Sim. Que era um movimento que gerava essa relação de antagonismo com o que estava instituído pelo poder, pelo executivo e as demandas populares. Né? A gente vai falar isso, né? Um autor chama Ernesto Laclau, ele vai falar isso de uma cadeia de equivalências. E olha que interessante, nos movimentos de 2013, né, as pessoas saíram às ruas, né, em uma pluralidade, então tinha jovens, tinha velhos, levantavam bandeiras, baixavam bandeiras, né, tinha gente mais da direita, mais da esquerda, estava um pouco misturado ali, mas era uma coletividade que não tinha um líder. Sim. Não tinha um líder. Né? Tinham pequenos grupos, sim, que tinham suas lideranças, mas do movimento como um todo não tinha uma liderança. Tanto é que ela não se sustenta muito, porque, né, a gente vai lá no Palácio, aqui no Paraná, então a gente vai lá, sai de um lugar, sai cantando, chega lá, canta o hino, e, bem, cada um vai para sua casa. Por que isso, de certa forma, é precário, Patrícia? Porque quando eu, enquanto poder, né, quero negociar com esse povo, eu vou negociar com quem em si? Isso é um ponto importante também. O lugar da liderança é um lugar que precisa ser substancializado. Né? Significante vazio não faz mudança política. Sim. Né? Então, esse é um ponto. A política se faz com o corpo, de corpo presente. Uma outra precarização que nós temos hoje é justamente essa impossibilidade de ir às ruas, né? Isso. Então a gente está ali nos computadores. Ter uma eleição também com características completamente inusitadas, né? Isso. Que vai ser feita nas redes sociais, porque não vai ter comício, não vai ter nada. Quem tiver uma habilidade maior para isso já sai na vantagem, né? E aí a gente vai pensar uma coisa, né? Nesse circuito afetivo, né, dentro da sociedade, nós temos o desamparo, né? Esse desamparo vai ter duas saídas, né? A saída da afirmação do desamparo, que é a saída da angústia, que é onde trabalha a análise, que é onde trabalha boa parte da ciência, não vou generalizar, porque temos questões aí também, mas boa parte da ciência, a análise vai trabalhar numa saída pela angústia, né? Como resposta a esse desamparo. A negação do desamparo sai numa outra resposta a partir do medo. Do medo. Né? Por quê? Porque se tem uma consciência, né, que pensou o meu futuro, que pensou o meu sofrimento, que pode me salvar, que pode me prometer algo, eu preciso obedecê-lo. Eu preciso ser temente a ele.
Ou seja, o medo se transforma em um instrumento, em um afeto que envolve um controle social. Isso é extremamente hobbesiano. Thomas Hobbes trabalhava isso no seu Leviatã por muito tempo, né? A organização social a partir de um afeto comum que é o medo, né? Ele tem até um texto muito interessante que diz: minha mãe pariu gêmeos, eu e o medo em si. Então, me coloca numa posição de servidão, porque é um outro que vai me salvar, que é um outro que vai me dar sentido, o outro vai me dar uma promessa. Então eu tenho que seguir aquilo que ele diz e eu tenho que ser temente a ele. Ou seja, nós temos uma saída pelo medo. Mas nós temos uma outra saída que é a partir dessa angústia que possibilita a produção. Não é uma garantia, gente. É uma possibilidade de produção de sentido. Mas eu afirmo o desamparo. Olha que interessante. Porque faz sentido quando a gente vai pegar nossa construção lá do cosmos grego, né? Lá das tragédias de Sófocles, que a gente vai entender, né, que o cosmos grego, né, a tragédia grega é puro desamparo. É arbitrário, né? Na Grécia Antiga não tinha nenhum conceito de salvação, de redenção, de promessa, de destino pensado teleologicamente, ou seja, com uma finalidade. O destino na Grécia era tecido por moiras de um olho só, não fazia sentido nenhum. Não havia uma divindade absoluta, era um politeísmo. E o politeísmo implicava no quê? Uma divisão de poderes. Eram deuses humanizados e deuses limitados, que se relacionavam com eles. A gente brigava com eles, transava com eles, tinha filhos com eles. Um jogava contra o outro me protegia, né? Mas isso mostra o quê? Que nenhum deus tinha um poder absoluto de construir um destino. Era puro arbitrário, né? O cosmos grego era pura arbitrariedade. A gente pensa em Édipo, por exemplo. Nem Deus poderia tirar Édipo do seu destino. Tanto é que ele tenta sair do destino e aí que encontra numa encruzilhada, num cruzamento, do seu destino. Eu sempre digo que Édipo é uma história de uma briga de trânsito, né? Que ele cruza com o pai, mata, mas não sabia, né? Não tinha intenção, mas olha isso, o arrependimento, né, e o não saber só valem a partir da Idade Média. Para o cosmos grego, tanto faz se ele não sabia. Tanto faz se ele... E ele está ferrado, o filho dele está feliz. A filha dele é o Genos, né, que eles chamam. Né? A história de Édipo é o Genos dos Labdácios. Né? Labdácios da família, e o Genos passa de geração por arbitrariedade em si. Né? O discurso, a narrativa medieval, que vai ser uma narrativa que vai negar esse desamparo, atribuindo a uma consciência única divina o poder de todas as coisas, mas tira do acesso direto ao humano, à divindade, e coloca lá em cima. Então, se ele pensa algo, ele tem um plano. Eu não sei qual é o plano. Minha consciência, né, humana não é capaz de entender um plano divino, né, porque Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Então, eu tenho que esperar, eu tenho que ser temente, eu tenho que ser obediente. A Idade Média, né, isso não é uma tese minha, é uma tese do sujeito chamado George Steiner, que é um crítico literário que eu gosto muito. A Idade Média é a morte da tragédia. A tragédia morre na Idade Média porque ela coloca uma narrativa de sentido, de promessa, de redenção, de salvação, que não tinha no cosmos grego. Por isso que não existe tragédia medieval, existe o drama. E olha que interessante, a gente já falou sobre isso num Diálogos. Eu já acabei de lembrar. Shakespeare, né? Se não me engano. Quem reformula, quem reinventa a tragédia e assim antecipa o humano se chama William Shakespeare. Né? Ele tira o humano da Idade Média e coloca ele na Idade Moderna a partir de uma nova subjetividade, aquele que duvida quem ele é,
aquele humano que duvida da sua bondade, da sua maldade, aquele que é ambíguo, aquele que conversa consigo mesmo, que dialoga, que se analisa. Ricardo III faz uma baita análise. Eu sou bom, eu sou mau, eu sou um assassino. Quando eu morrer, quem que vai no meu enterro? Ricardo ama Ricardo. Ele está lá, ele está numa autoanálise ali, constante. Então, é o renascimento da tragédia. Por quê? Porque a gente vai começar a colocar, isso é uma tese que eu trabalhei no doutorado, que a tragédia é a narrativa do desamparo. Por isso, esses afetos, né, o medo, o desamparo, a esperança, eles são amplamente articulados. Né? Mas, se a gente pega, por exemplo, Antígona, né? Antígona é uma própria afirmação do desamparo. Isso é uma questão interessante que Lacan vai colocar como um herói. Né? Lacan não coloca o herói como aquele heróico, o lutador, Hércules, Ulisses. A psicanálise lacaniana vai trabalhar o herói como aquele sujeito que aquele indivíduo que se torna sujeito da sua própria tragédia e não assujeitado por ela. Eu acho isso belíssimo no trabalho lacaniano, porque ele vai falar de Antígona, ele fala de Édipo. Sim. Por que Lacan não fala de Édipo para falar do herói, para falar da tragédia? Porque Édipo ainda é assujeitado pela tragédia do pai. Né? Só quando ele fura os olhos, né, a transição de Édipo para Colona, que ele assume, né, ele se torna sujeito da sua própria tragédia. Antígona é uma tragédia original dela, que é justamente essa cena do desejo, da moral e da ética. Né? Sim. Ou seja, ela sepulta o irmão. E olha que interessante isso, né? A questão do enterrar os seus mortos, né? De como a gente lida com a morte. Né? Polinices, irmão de Antígona, né? Era visto como um inimigo do Estado, agora governado, né, por Creonte, tio de Antígona, irmão de Jocasta, que herda isso de Édipo. Então ele é o detentor da moral em si, do Estado. Né? E ele coloca Polinices como inimigo, e como inimigo não pode ser sepultado, tem que ficar exposto. E Antígona faz todo um movimento, né? Olha que interessante, o desejo feminino como não submetido a uma moral de dominação masculina em si. Ela subverte essa lógica da moral e diz: eu vou sepultar meu irmão, eu só vou ter esse irmão, não posso ter outra coisa. Né? E ela paga, ela sabe que ela vai morrer, ela assume isso, é a tragédia do desejo mesmo. Ela sabe que vai morrer, ela sabe que não vai ter outra forma. Então é um ponto importante para a gente articular em si. Né? E paga com o corpo, né? Isso, paga com o corpo. Nós temos uma moral de dominação masculina que elimina os seus inimigos, né? A gente pode entrar em vários conceitos, a necropolítica, como essa política da visão da soberania como a decisão de quem morre e quem vive, e quem pode padecer para o outro sobreviver. A gente tem visto isso hoje aqui. Ou seja, alguns podem morrer, né? O pobre, o velho e tal, para que outros, para que o capital se sustente. Né? A gente vê o discurso fascista a partir dessa negação das diferenças também. Então é um ponto que pode ser amplamente debatido aí para frente. Tem um texto muito bacana que eu gosto bastante, do Reich, né? Vai falar da psicologia das massas do fascismo. Ele coloca o fascismo como um produto de toda essa repressão sexual em si, né? Que desemboca nessa tensão ao outro, nesse ódio ao outro. Então, tem muitos textos importantes, né, e atemporais para a gente pensar essas relações afetivas. A gente precisa lembrar que só fechando, essas três paixões, né, que Lacan vai trabalhar no seu primeiro seminário, né, dos escritos técnicos do Freud, o amor, o ódio e a ignorância, que no amor é a articulação, né, do simbólico com o imaginário.
No ódio, o simbólico, ele está excluído. É imaginário e o real. E o simbólico, como essa questão da linguagem, é a questão da lei em si, da interdição. Eu falei disso no nosso primeiro encontro, né? A linguagem como essa possibilidade de trocar o ato, né, pela palavra. E a ignorância, que não é o sujeito que não sabe, porque, de certa forma, guarda uma dimensão inconsciente do saber, né? O ignorante é aquele que não quer saber sobre o real, não quer saber sobre a angústia, sobre a falta, né? É onde o real e o simbólico se articulam. E aí o imaginário tá excluído nisso, né? E olha como todos esses links, eles se articulam, né? Em Lacan, em Freud e nos filósofos. Ou seja, tem uma aproximação muito forte e muito atual para a gente pensar a política dos afetos. Ou seja, o afeto é aquilo que circula, aquilo que faz laço. E a gente faz laço por coisas positivas e por coisas negativas. E a questão política é, a partir desse viés, como se dá e para quem se direciona, com a natureza se apresenta essa saída pulsional, visando uma replicação repressiva ou possibilitando uma produção de novas subjetividades pela via da sublimação. O que a gente faz com esses afetos? William, a gente deve ter 2 minutinhos. Desculpe. Vou te agradecer imensamente. Já estão perguntando se nós teremos uma terceira live. Vamos ver se o William dá conta desta agenda dele, que não é fácil. Mas, olha, é sempre muito potente te ouvir. Sabe? A gente aprende muito. Queria agradecer aí todo mundo que esteve por aqui. E o que você poderia dizer aí nos minutinhos finais? Será que a gente está vivendo um curto-circuito dos afetos? Eu acho que a gente está vivendo uma precarização simbólica desses afetos, né? A gente não está dando conta de falar sobre eles. A gente não está conseguindo mais colocar a palavra para circular. Eu sempre digo que, enquanto a palavra, há a esperança. Quando a palavra cai, vem a hostilidade, né? Quando vem a incapacidade de elaboração dos afetos, né? Porque esse é o grande ponto. Não é uma castração dos afetos, é uma elaboração, é um dar conta, é um falar, é conseguir produzir a partir desse afeto algo que não gere a destruição, que não gere a negação, que não gere a destituição do outro enquanto elemento de diferença, de alteridade. E eu acho que há uma precarização simbólica que faz as pessoas acreditarem em cloroquinas, em ritalinas, em várias inas aí que apontam um desinvestimento na palavra. Eu acho que a gente precisa investir, reinvestir na palavra e todos os seus desdobramentos. William, muito obrigado novamente pelo convite. Sempre uma honra. Boa noite. Sinta-se convidado para uma terceira, a pedidos, assim que você tiver uma agenda aí que possibilite isso. E muitíssimo obrigada, gente. Boa noite a todos que estiveram por aqui.